Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar o vosso assento neste momento. Eu quero, paz inicial, fazer aqui um agradecimento ao pastor Elias Pinheiro, presidente desta igreja, por nos confiar este santuário no decorrer dessas noites, desses dias. Quero agradecer de uma forma especial ao pastor Rosimar Nascimento, que há muito tempo não ouvia nem falar a respeito desse homem. E na Escola Nacional da nossa CGADB, nós tivemos aqui e voltei a contemplá-lo. E fiquei muito grato, feliz com meu Deus, pela forma que Deus tem honrado este homem. Eu o conheci fazendo missões da década de 80, nas barrancas do Rio Purus. Eu vi a coragem, a determinação deste homem de Deus. E depois do tempo passou, não o vi mais, mas sempre orava: como estará aquele irmão? E para minha surpresa e a grande alegria, vocês têm adotado ele aqui como filho, têm abençoado, e Deus tem honrado ele aqui neste lugar. Então Deus tem uma forma de trabalhar diferente, que trabalha o homem natural. Eu também, naquelas épocas, cheguei na cidade de Manuel Urbano em 88, quando cheguei em Manuel Urbano. Rapazinho novo, com uma família nova, uma esposa e 3 filhos, e ali Deus nos deu uma honra de abrirmos vários trabalhos missionários dentro do Rio Purus. Fiquei ali de 88 a 94, fazendo missões naquela região, um lugar muito difícil, muito dependioso, mas quem tem promessa de Deus, Deus honra, Deus faz coisas grandes, Deus exalta. E das barrancas do Rio Purus, Deus usou de graça e de misericórdia, nos levou em 94 para Rio Branco. Fiquei em Rio Branco de 94 a 2000, e ali Deus foi exaltando, abençoando o meu ministério. Interessante, pastor Zimar, que eu entreguei a igreja de Manuel Urbano e fiz igual como fez Deus falando ao nosso irmão Abraão: eu vou te mostrar o lugar que tu vais e em que posição te colocarei. Eu saí sem saber o que ia acontecer, entreguei o campo e recebi o convite do colega e fui para Rio Branco. A igreja ficou chorando. Ele: por que, pastor, o senhor vai? Porque Deus está me chamando. E quando eu chego, sem saber o que ia assumir, cheguei em Rio Branco em 94, e todo recebendo o cargo, e a minha pessoa ficando no escanteio. Deus, sobraram nada para mim. Já deram mocidade, já deram isso, deram aquilo, deram tudo. Entreguei a igreja, estou aqui dentro da promessa de Deus, e Deus proverá. Vou ficar quieto, aguardar o tempo de Deus. Aí no final, o que havia me convidado disse: ah, rapaz, não lembrei de ti. Eu disse: sim, pastor, estou aqui. Ele disse: sobrou um ciclo de oração. E o pastor disse: você vai dirigir um ciclo de oração. E o pastor nunca viu um dirigir ciclo de oração. Ele disse: mas você vai dirigir. Amém, pastor. Só que tem uma coisa: você vai comprar um sapato branco, vai comprar roupa branca, gravata branca e colocar uma florzinha rosa. E pastor, menos a florzinha, pastor, tudo eu obedeço, porque vocês só vão interpretar diferente. Porque está bom, vou livrar você da flor. E dirigiu o círculo de oração. E, meu Deus, eu não sei o que o Senhor quer comigo, mas se é para dirigir o círculo de oração,
eu tenho que ser servo. Deixei de ser presidente de uma igreja para ser o dirigente do círculo de oração. E dirigir o círculo de oração, Deus me deu graça no meio das irmãs, e foi uma grande bênção. Trabalhamos, celebramos um trabalho social na Assembleia de Deus em Rio Branco, até hoje existem, que nós, pela graça e misericórdia do Senhor, implantamos o bom samaritano na Assembleia de Deus em Rio Branco, atendendo as pessoas carentes, as esposas de pastores que ficaram viúvas, que não tinham de morar. Chegamos a comprar casa através do círculo de oração, com oferta, apoiando o trabalho. E no círculo de oração, Deus me entregou até a vice-presidência da igreja em Rio Branco. E no decorrer do tempo, o Senhor me levou para o interior do Acre, assumi 2 igrejas no interior do Acre, e dentro dessas 2 igrejas, um dia Deus falou-me: eu vou te colocar em lugares maiores. Eu não entendi, meu Deus, já estou aqui em lugares tão bons, e o Senhor me entregou a presidência da convenção do Acre. Estamos indo a 4º mandato já junto à nossa convenção, e pela graça e misericórdia de Deus, sou o 3º secretário nacional das Assembleias de Deus do Brasil também, e Deus foi fazendo coisas grandes, foi aflorando o nosso ministério, abençoando a igreja do Acre, e ampliamos o campo missionário. Eu falava para o pastor, hoje nós estamos trabalhando, apoiando 50 missionários no interior do nosso estado, atendendo os ribeirinhos. Não abandonei, pastor. Até hoje a minha presença está dentro do Rio Cruz, Rio Acre, Rio Juruá, em todos os rios. Abrimos trabalhos nas aldeias indígenas. Temos uma região que já tem mais de 500 índios crentes, pastores índios crentes, salvos, batizados no Espírito Santo, e nós não nos ausentemos jamais dos lugares pequenos. Então Deus nos deu a convenção para atender especialmente as pessoas menos favorecidas. Então, meus amados, essa pequena introdução de nossa vida, nosso ministério, pela graça do Senhor. Sou pai de 3 filhos, o meu caçula tem 28 anos, e pela graça e misericórdia de Deus, ele cursava medicina, mas Deus tocou no coração dele e casou agora recentemente, e é o meu 2º vice-presidente na nossa igreja em Senador Guilmar. E pela graça do Senhor, tenho 2 filhas também. Uma está cursando medicina, concluindo, outra também na fase de pedagogia, que é professora, e minha esposa também é pedagoga e está se aposentando também este ano agora já. Então, meus amados irmãos, tenho uma família muito abençoada, tenho 4 netos, e Deus tem honrado o nosso ministério, nossa família, e estamos muito gratos com o nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo. Mas uma coisa eu quero vos dizer nesta noite: a principal ordem de Deus para nossas vidas é mantermos a chamada em nossos corações, nunca negligenciar o chamado de Deus para nossas vidas. Então nós queremos neste momento trabalhar com a ajuda de Deus e do Espírito Santo sobre esta primeira parte, a negligência com o chamado. Porque o chamado de Deus em nossas vidas é uma coisa muito interessante, importante. Eu até digo assim, imponente. Deus nos chamou, mas Ele quer de nós que sejamos verdadeiros homens de Deus e jamais negligentes a sua chamada, porque quando Deus chama, Ele garante. Deus garante. Glória ao Senhor. Ele garante. Eu quero dizer a você que vê esta escola, não tenha medo, porque quando Deus chama, Ele garante. Vamos para a palavra neste momento. Não diz assim a palavra do Senhor: porque o Rei do céu
é como um homem que, partindo para longe da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mateus capítulo 25, versículo 14. A introdução nos diz aqui, irmãos: um talento é uma unidade de peso. Depois passou a ser uma unidade de valor, que podemos dizer que um talento é equivalente a 157.500 reais. É uma comparação de um valor de um talento. E nós observamos aqui acerca de 6 denários, ou seja, 6.000 denários, que equivalia a um salário de um homem braçal. E aí a palavra do Senhor, nosso Deus, ela vem aqui apresentando várias habilidades, capacidade, potencial em relação a um talento que o Senhor nos outorgou, nos entregou. Ele nos entregou talentos para que nós, na qualidade de servos, venhamos cuidar bem deste talento, que dá uma tipologia de algo de valor. Então o Senhor, quando nos chamou, nos convocou para uma missão, Ele colocou em nossas mãos talentos. E esse talento que Ele colocou em nossas mãos não é por acaso, é para uma missão, é para uma obra, é para se granjear, para ser trabalhado. Deus, Ele que convoca a mim e a você, Deus não faz acepção, Ele dá a mesma capacidade para todos, para o jornalista, para o médico, para o empresário. Todos nós temos 24 horas por dia podemos dizer assim, para desenvolvermos de acordo com a capacidade de cada um de nós. Então, tipo assim, hoje ninguém pode dizer que não tem tempo, porque todos nós temos 24 horas por dia. E dentro dessas 24 horas, nós temos que ver qual é o tempo que nós iremos ocupar para o Senhor. Que tipo de tempo, que momento, que hora, mas que cada um de nós temos oportunidade de ocupar o nosso tempo, de trabalharmos esse tempo de conformidade com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Os mordomos, que somos nós a mordomia, como é um fato essencial que o Senhor nos convocou, nos chamou e nos entregou uma missão de servo. E quando o Senhor entrega uma missão de servo, o servo, meus amados irmãos, ele deve desenvolver fielmente os seus talentos. Ele tem que desenvolver, ele tem que trabalhar, ele tem que demonstrar na sua conduta, no seu relacionamento, que ele realmente é um verdadeiro servo, e servo fiel. Quando o Senhor coloca em nossas mãos funções, a primeira coisa que Deus quer de nós é a fidelidade. Porque trabalhador, quase todos são. Há pessoas que trabalham de uma forma ou de outra, mas são trabalhadores. Mas o Senhor requer fidelidade dos seus trabalhadores. E a fidelidade dentro dos trabalhos do Senhor é que corresponde à responsabilidade de um verdadeiro servo. Porque hoje nós temos muitas pessoas que querem trabalhar, mas temos que trabalham, chegam atrasados do trabalho, o patrão se irrita e diz: eu marquei com você 7 horas, você está chegando 7h30, você não serve.
Muitas das vezes é um servo, mas não é aquele servo fiel, não é aquele servo que tem critério, não é aquele servo que serve com alegria. Sempre ele serve, mas de uma maneira errônea. Ei, eu quero lhe afirmar nesta noite que Deus nos chamou para sermos verdadeiros servos, servo bom e fiel. Não só servo, mas servo bom e fiel. Porque tem muita gente servindo. Uns servem nas prefeituras, outros servem nas áreas comerciais, outros servem de uma forma, de outras. São servos, mas o Senhor requer em cada um de nós que sejamos servos bons e fiéis. Porque, meus amados irmãos, ultimamente eu lembro de um cidadão que contratou uma pessoa e disse: olha, eu quero que você seja o meu servo, mas que você faça o que eu quero. Sim, o que o senhor quer? Disse: olha, você vai dirigir o meu carro, mas o meu carro você vai andar da seguinte forma: eu quero que você dirija direitinho, quero que você tenha cuidado, não corte sinal vermelho, eu quero que você estacione no lugar certo, eu quero que você chegue na hora certa. Mas o cidadão, bom servo, trabalhador, mas quando ele pegou o carro bom, muita potência no motor, e ele já desobedeceu o seu senhor, não entrou dentro dos padrões. O senhor dele chamou ele e disse: eu combinei com você que o tempo seria este do carro, a potência do carro é grande, mas a velocidade é esta que a lei nos permite. Ele disse: mas meu senhor, eu tenho um negócio dentro de mim que eu não consigo fazer somente aquilo que me pede. Eu dá vontade de fazer mais um pouco ainda. Eu vejo esse motor bom demais. E quando pensava que não cortava sinais, quando menos esperava, estacionava no lugar onde não devia estacionar. E o seu patrão olhou e disse: olha, você é um bom trabalhador, mas você não é um servo fiel. Eu estou dando as suas contas. Você está fora do serviço. Hoje, queridos irmãos, há muitas pessoas que estão perdendo seus empregos, não estão crescendo dentro da demanda que a obra de Deus requer de nós, por falta de fidelidade, por falta de compromisso. E as pessoas não crescem. E quando ele não cresce, ele procura alguém para colocar defeito, ele procura alguém para dizer que está sendo perseguido, ele começa a dizer que o patrão não gosta dele, ou que o pastor da igreja não está dando apoio a ele, ou que dentro da casa dele ele está sendo discriminado. É porque não está sendo um verdadeiro servo, um verdadeiro mordomo, não está fazendo o que o seu Senhor está lhe pedindo. O servo, se o seu Senhor lhe pede uma coisa, ele tem que fazer o que o seu Senhor está pedindo e fazer de uma forma que agrade o seu Senhor mais ainda, para ele não tornar-se um servo inútil. Observe, Jesus e a mordomia. O Senhor Jesus, na sua primeira vinda, chamou e treinou, ensinou e enviou o seu discípulo. Jesus deu dons aos homens, e esses dons são realmente a chamada. Por que o pastor Rosimar está aqui hoje? É porque ele fez o seu papel de servo. Ele procurou ser fiel dentro daquilo que Deus entregou em suas mãos. Quando deixou-me chegar em Manuel Urbano, naquele pequeno barco com a sua família, uma dificuldade grande naquele tempo. Eu via muitas vezes, pastor, naquele Rio Cruz, famílias, pessoas com dar 2 mudas de roupa para tapar as brechas, os buracos das roupas, as fomes, as necessidades, as crises financeiras. Mas ali ele estava na qualidade de servo fazendo uma missão.
e ele cumpriu com a sua missão da qualidade de servo. Hoje ele está aqui ao lado do nosso digno presidente, porque realmente Deus deu a graça para ele ser um servo fiel, um servo disciplinado, um servo treinado, um servo enviado, um servo que soube administrar os talentos que o Senhor o entregou em suas mãos. Ei, cada um de nós, Deus entregou talentos em nossas mãos. E o verdadeiro servo é aquele que sabe zelar por tudo que Deus te entregou. A primeira coisa para você conhecer um verdadeiro servo é você entregar em suas mãos talentos, responsabilidade. E no meio de muitos servos, o Senhor escolheu 3 para nos apresentar uma tipologia. Foram 3 servos escolhidos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Mas dentro da proporção, todos receberam responsabilidade e todos teriam que granjear. O verdadeiro servo, ele não pode fracassar. Ele não pode fracassar em sua missão. Muitas das vezes o pastor, para treinar ou chamar alguém, ele está pensando em coisas maiores com um obreiro, com um membro, ele vai entregar uma função para o membro. Você desenvolve isso aqui para mim. E aí aquele obreiro vai desenvolver. E o seu Senhor fica olhando de que maneira aquele servo vai se comportar, com o poder, com a autoridade que ele deu. Eu me lembro quando eu era rapazinho com 18 anos de idade, o saudoso pastor José Rodrigues Muniz, que era dessa região, ali de Manaus, eu era servente de pedreiro, tinha 18 anos de idade, fui ajudar a igreja, ajudar como pedreiro. Um pedreiro fez um trabalho e o pastor não gostou do trabalho que o pedreiro fez e mandou desmanchar o trabalho do pedreiro. E quando mandou desmanchar, ele olhou para mim e disse: "Ei, você faça o trabalho do pedreiro agora." E o pastor: "Mas eu sou servente." Disse: "Mas eu estou lhe dando autoridade agora para ser pedreiro." Tipo, meu Deus, tenha misericórdia de mim, meu Jesus. Esse recebeu as contas, eu vou receber as contas também. E eu chorei, dobrei meu joelho e orei, digo: "Meu Deus, tenha misericórdia de mim." Era para fazer um rodapé de uma sala onde morava um saudoso irmão chamado Luiz. E eu orei e comecei a pegar aquela massa e trabalhar, limpar e tal. Não fui nem almoçar nesse dia, e trabalhando e organizando. Quando estava terminando, sentando na última lajota, quando olho para trás, o pastor está em pé olhando. Digo: "Jesus, estou morto. Tenha misericórdia de mim agora." Ele olhou para mim e disse: "Meu prezado." Eu disse: "Sim, meu pastor. Parabéns, você fez um excelente trabalho. Você serve para ser realmente um pedreiro, viu?" Eu comecei a chorar e glorificar a Deus e agradecer ao Senhor. Ei, quando o teu pastor te chamar, te convocar para uma missão, nunca diga que você é incapaz. Nunca diga que você não pode. Nunca aponte outra pessoa para fazer aquilo que o teu líder está confiando em tuas mãos para fazer. E uma das grandes tristezas que eu acho na vida de uma pessoa que recebe responsabilidade é não dar conta daquilo que lhe foi confiado. Você que foi chamado, não importa quais forem as funções, seja ela do zelador, o porteiro, o dirigente, o secretário, não importa qual foi a sua função. Sempre em nossas igrejas, uma função tem a durabilidade de 1 ano para renovar para o próximo ano. E uma coisa mais tenebrosa, escute, a coisa mais tenebrosa é quando você entrega uma função para um servo em uma Assembleia Geral, início de ano, e quando está com 3, 6 meses, chega aquele obreiro ou aquela pessoa
coçando a cabeça com gesto de fracassado e diz: pastor, não posso mais. Está aqui, o senhor me entregou a função, mas não dá mais. Por quê? Não porque eu consegui um emprego, agora é muito distante. Não porque agora eu não tenho mais tempo. Não porque nasceu um menino lá em casa. Não porque a mulher está doente. Não porque o homem, aconteceu isso com um homem lá, o homem está assim. Irmão, é tenebroso. Isso é papel de servo negligente, servo despreparado, servo desmotivado, servo que não serve para servir, e muitas vezes fracassa em coisas pequenas, e depois chega e diz: pastor, você pode contar comigo. Contar contigo o quê, meu irmão? Que nas pequenas coisas você demonstrou que é fraco, que é pobre, é despreparado. Como teu pastor vai contar contigo, que ele te colocou em coisas pequenas e você não deu conta? Como tu irás dar conta em coisas grandes? A minha, a tua responsabilidade é multiplicar, não é entregar da maneira que nos for confiado. Se tu recebeu um talento, granjeia, mostra o teu esforço, mostra a tua competência, mostra que o Deus que está em tua vida é o que um salmista disse: tudo prosperará. Tem que prosperar. Ei, você que é servo, você precisa prosperar. O servo que não prospera, ele tem problema. O servo tem que prosperar. Se jogar ele na prisão, ele prospera na prisão. José estava na prisão na qualidade de servo, mas ele prosperou na prisão. Colocaram na casa de Potifar, ele prosperou na casa de Potifar. O servo, aonde ele chegar, ele prospera. Olhe para o seu irmão, que está ao seu lado, e diga: olha, vamos prosperar, porque nós somos servos. O servo que não prospera, ele não presta. Ele não presta para ser servo. Se colocar ele para limpar o banheiro vai ficar lindo. Se tiver encardido, ele vai tirar toda coisa ruim que está lá naquele piso, que está no banheiro, que está no vaso. Ele é servo, ele vai mostrar que realmente ele vai fazer não só o que pediram a ele vai fazer mais ainda. Para quando o seu Senhor chegar, ele vai dizer: servo bom e fiel. É isso que eu e você precisamos ouvir: servo bom e fiel. Mas esta palavra bom e fiel não é eu que vou dizer, não, é o meu Senhor que vai dizer. Mas tem servo que não espera, ele é apressado. Tem servo que só trabalha para ser visto pelo seu Senhor. Quando o seu Senhor está, ele derrama suor, ele pula e grita tal. Aí o seu Senhor sai e diz: agora eu posso ficar à vontade. O Senhor está chegando, eu vou trabalhar. Mas o servo bom e fiel, ele trabalha na frente do seu Senhor, ele trabalha na ausência, ele demonstra produtividade. E o seu Senhor, ele não é bobo, não. Ele sabe que se produz em 1 hora, em 3 horas, em um dia, em uma semana, em um mês. Ele conhece a capacidade do seu servo. Eu e você precisamos cada dia mais demonstrar que temos habilidade para sermos servos. E aqueles que não têm habilidade para ser servo nunca serão o Senhor. Nunca serão Senhor. Que o Senhor, na hora que Ele entrega em nossas mãos funções, Ele quer, meus amados irmãos, que nós venhamos não somente fazer, mas que tenhamos privilégio em fazer e demonstrarmos que fomos realmente escolhidos para administrar os negócios do nosso Rei, do nosso Senhor.
que a coisa mais importante na vida do servo é ele ser confiável. Quando o servo é de confiança, meus amados irmãos, o patrão entrega o caixa. É lindo quando o patrão diz assim: olha, aquele meu servo ali, eu posso colocar ouro na mão dele e dar conta. A coisa mais linda que tem é quando o Senhor diz assim: olha, aquele meu servo ali, tanto faz o estar perto como longe, ele faz o trabalho certinho. Ele é um homem de confiança. E Deus está à procura de homens que façam prosperar, homens que venham granjear tudo aquilo que nos for confiado em nossas mãos. Nós, da qualidade de servos, se formos fiéis ao Senhor, como disse o profeta Isaías, os desertos, eles serão transformados em tanques de águas. A terra seca, o Senhor fará brotar oásis, desde que haja fidelidade em nossas vidas. Nós precisamos ser servos fiéis. Quando o Osimar me falava aqui, meus irmãos, em relação quando ele estava na linguagem do nosso estilo, né? Puxando a cachorrinha magra lá no deserto, eu assumi uma cidade, essa cidade de Mandelban, a energia 9 horas da noite ia embora. Me mandaram para esse lugar. E matava um boi por semana. O açougueiro cortava o boi todinho para a comunidade e vendia 1 quilo de carne com osso e outra sem osso para cada pessoa. Tinha que ir para a fila 3 horas da manhã. E 7 horas da manhã que eles depois cortavam o boi todo, que dava 1 quilinho para cada um, com osso ou sem osso. E eu olhei aquela situação e, meu Deus, me mandaste para cá. O Senhor falou comigo à madrugada: eu te enviei para esta cidade na qualidade de profeta. Eu te enviei para granjear, para fazer coisas grandes, porque eu entreguei em tuas mãos uma cidade. E se Deus me entregou nas minhas mãos, eu vou profetizar sobre essa cidade. E comecei a profetizar que nessa cidade que haja criador de gado agora aqui nessa cidade. Os irmãos começaram a orar de madrugada e observar: meu Deus, que pastor? Esse pastor está ruim da cabeça? Falando em fazenda aqui em Mandelban. Haverá fazenda nesta cidade, haverá açougues nesta cidade. Eu não aceito mais essa luz ficar só até 10 horas da noite. Haverá energia aqui 24 horas. E começamos a profetizar e acreditar. Com 1 ano e 2 meses, abriram-se 2 açougues dentro da cidade. Deus enviou pessoas trazendo gado de Cruzeiro do Sul, de outras regiões, e o nome dele foi glorificado. E coisas grandes começaram a acontecer. Ei, eu quero dizer para você que você é um servo bom e fiel. A bênção de Deus está sobre ti. Se lá onde você está, cuidando dos negócios do papai e do rei, saiba que o papai lhe entregou talentos. Ele quer que você tenha estratégias de batalha. Você precisa ter estratégia de vencedor, porque o Senhor muda cativeiro, o Senhor muda a sorte. Se existe vale, profetiza sobre este vale e diga que o Senhor vai mudar esta situação. Porque o Senhor te chamou e você é um negociador dos bens do Pai Celestial. Porque observe, quando
o Senhor ensinou sobre a sua segunda vinda, Jesus, a sua importante lição é que Ele vai voltar, meus amados irmãos. Ele vai voltar, eu quero afirmar aqui para mim e para você que somos mordomos. Quem aqui já é batizado em águas? Levante a mão assim. Obrigado, que maravilha. Tem uma expressão em 1 Coríntios capítulo de número 11, lá na ceia do Senhor, que Paulo diz a seguinte expressão. Eu gosto dessa palavra. Vamos abrir aqui a Bíblia para os irmãos alimentarem-se sobre esta palavra, que é uma responsabilidade minha e sua. Capítulo 11. Observe o mordomo fiel. E o versículo de número 26 diz assim, ó: porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Todos nós, membros da igreja, mordomo, nós temos uma responsabilidade de ser anunciador que Jesus vem e que Ele faz milagres e que Ele não mudou e que Ele tem poder nos céus e na terra e que Ele nos deu poder e autoridade. Eu quero lhe afirmar que todos os mordomos do Senhor têm poder e autoridade nos céus. O Senhor nos afirmou que nós temos poder para pregar, para expulsar demônios, para limpar leprosos, para ressuscitar mortos. Nós temos poder, e os mordomos do Senhor, eles foram capacitados pelo Senhor para fazer a diferença. Eu e você somos capazes na missão que nos for confiada. Então nunca diga como servo inútil, enterrar o que Deus lhe entregou. Será se você está colocando em evidência tudo que Deus te entregou? Tudo que Deus te entregou, você está deixando se manifestar em sua vida, através da sua vida? Porque o que o Senhor entregou para você é a tua roupagem espiritual, não dá no pastor Pedro, não dá no pastor Rosemar, não dá no presidente da igreja. Deus entregou uma roupagem espiritual que só dá certo em você. Só dá certo em você. Ah, pastor, mas eu sou simples. É dentro da tua simplicidade que Deus vai te exaltar. Ah, pastor, eu sou pequeno ou pequena. É dentro da tua pequenez que Deus vai te exaltar e vai te usar na terra. Mas você não pode perder a tua capacidade que Deus lhe deu. E você não abra mão do que o Senhor colocou em tuas mãos. Porque há muitas pessoas enterrando, irmão, talentos. Pessoas que poderiam ser grandes instrumentos nas mãos de Deus, estão sendo improdutivos. Por que Deus muitas vezes não agracia muito de nós? Tem pessoas que não recebem certo tipo de bênção da mão do Senhor, porque esquecem das espirituais. Nós conhecemos pessoas que dá certo para ser gari, porque se ele virar ou receber uma função maior, ele diz logo: não tenho mais tempo para congregar, não tenho mais tempo de ler a Bíblia, não tenho mais tempo de evangelizar, porque a empresa cresceu, porque as coisas melhoraram. Aí Deus
Deus não vai entregar coisas para você, meu irmão. Se for para você esquecer da melhor parte, Deus não vai querer que você vire uma Marta na vida. Ei, se você quer crescer, diga: Senhor, se eu crescer, a tua obra cresce comigo. Se eu crescer, os talentos vai comigo. Não abro mão da tua presença. Se for para crescer, que o Senhor cresça comigo. Porque muitas pessoas começam a crescer e Jesus desaparece da vida dele. Não tem mais tempo para evangelizar, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para ofertar, para dizimar, porque agora é muito demais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Ei, seja um servo bom e fiel. Tudo quanto eu lhe entregar, diga que o reino de Deus e a sua justiça está em primeiro lugar na sua vida. Uma certa oportunidade, eu era bem novo ainda, pastor Rosimar, no campo primeiro que eu assumi, eu tinha 18 anos de idade, eu andava 90 quilômetros para chegar nesse campo na força do inverno. Não tinha estrada, era 90 quilômetros cravado para andar, para poder chegar lá. E quando o inverno apertava mesmo, era 120 quilômetros, na força máxima do inverno. Aí um cidadão fez um voto a Deus, disse: pastor, eu queria fazer um voto a Deus. Que voto? Ele disse que nada dá certo na minha vida. Eu preciso de Jesus. Se Jesus me honrar, eu vou honrar Ele. Amém, meu irmão? Então eu orei por ele. Ele disse: pastor, o senhor permite eu colocar uma placa aqui na minha casa? Eu disse: que placa? Eu senti no coração de colocar uma frase bem bonita aqui. Eu disse: que frase? Vou colocar aqui: ai de mim se não fosse Jesus. Que bonito, irmão. Coloque. Ele levantou uma placa e colocou: ai de mim se não fosse Jesus. Aí tudo dele começou a prosperar. E Deus começou a abençoar. E ele, aí, pastor, não tenho mais tempo de igreja. O senhor entrega meu carro, o senhor já coloca outra pessoa, que não dá mais, porque eu estou atendendo gente agora de manhã, de tarde, de noite. O negócio cresceu. Aí ele tinha um filhozinho com 12 anos. E papai, me lembra de: não, meu filho, igreja não dá não. O pastor cuida da igreja, eu cuido desse negócio aqui. Cada um na sua função. Bom, deu um temporal forte e a placa caiu. Bum! Aí o filho disse: papai, caiu aquela placa aí de mim se não fosse Jesus. Se meu filho, agora ninguém precisa mais disso. Não, nós estamos muito bem. E aí, meus amados irmãos, para a tristeza, em 60 dias, o comboio aqui não começou a morrer. As coisas deram errado totalmente para ele. Em 6 meses, mudou o cativeiro dele. As coisas ficou negativamente, tudo, nada dava certo. Aí ele lembrou e correu e levantou a placa. Disse: ah, meu Deus, vou levantar a placa agora de mim, se não fosse Jesus. Aí Deus usou a criança. Diz: papai, agora não tem mais jeito. Ele disse: Deus falou comigo, não tem mais jeito, é tarde demais. Em pouco dia aquele cidadão morreu. Eu quero dizer para mim, para você: se Deus te escolheu, nunca diga não para Deus. Se Deus te escolheu, te vocacionou, diga sempre sim para o chamado de Deus na tua vida. Não te embarace com o negócio desta vida. Como disse Paulo em Timóteo, a fim de você agradar aquele que te alistrou para a guerra. Procure militar legitimamente, como obreiro aprovado, que não tenha de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da
servo bom e fiel, ele procura fazer as coisas certas. Ele faz a diferença onde ele chega. Você já observou, irmãos? Ei, preste atenção. Quando o crente ele é fervoroso, é animado, é fiel, sabe como ele é chamado? Só quer ser. Ora mais do que todo mundo, quer evangelizar mais do que todo mundo, só quer ser. Porque você está procurando andar corretamente, fielmente. Você incomoda alguém. E o verdadeiro servo bom e fiel é quando ele recebe uma função, ele vai até o fim. Ele não vê obstáculo. Talvez você diga, pastor, meu maior sonho é crescer no ministério. Ótimo sonho. Então prove o teu sonho sendo servo bom e fiel ao teu Senhor quando você ainda é pequeno. Quando você ainda está nas coisas pequenas. Mostre que você é um servo bom e fiel nas coisas pequenas. Porque há muitos que querem ser servo de coisas grandes, mas não dão conta das pequenas. A primeira coisa que se identifica bem a um servo é quando entrega uma função para ele. Logo, logo você sabe quem é a pessoa. É quando você dá poder para ele. Se ele não deixar o poder envanecer a vida dele, subir para a cabeça, tinha um irmãozinho que era irmão, eu tenho tanta vontade de ser diácono. Aí colocaram ele como diácono. Disse, mas agora eu queria ser presbítero. Disse, não, mãe, é presbítero. Isso é isso que eu quero ser. Mas não conseguiu nem fazer um trabalho de diácono e já está querendo ser presbítero. Prove primeiro que você é capaz naquilo que lhe foi confiado e espere o tempo de Deus, porque aqui no púlpito da igreja estão as revelações. A visão está aqui, meus amados irmãos. Quando você honra o que está no altar, não importa o tempo, não importa a idade, mas a vara e o cajado está na mão deste homem. É dele que emana as bênçãos. E você tem que demonstrar que é um verdadeiro servo, fiel. A primeira coisa, irmãos, de um cidadão, quando quer saber se o elemento é bom e fiel mesmo, ele manda alguém fazer uma coisa, uma função, um trabalho. A coisa pior quando alguém chega para o seu senhor e diz, eu não consegui. Mas por quê? Porque é difícil. Um dia, eu peguei lá em casa, estava no retorno do banheiro, eu chamei um rapaz, um evangelista autorizado, eu digo, tem um jeito nessa situação aqui. Aí ele foi lá, olhou, observou, disse, pastor, aqui eu não tenho condições não, porque eu não tenho ferramenta suficiente. Eu digo, meu irmão, não perguntei se você tem ferramenta, eu pedi para você resolver o problema. Ele disse, tá bom, pastor. E foi embora e não voltou mais. Eu digo, esse não serve. O verdadeiro servo, quando o seu senhor entrega uma função para ele, que ele vê que não tem condições, ele vai procurar 1 ou 2 ou 3 ou 4, mas ele só volta no seu senhor para dizer, meu senhor, a missão que o senhor me entregou, ela está pronta, está resolvido, meu senhor. Nunca seja um servo inútil, mas seja um servo capaz. A coisa mais linda
no liderado é quando lhe entrega uma função que ele volta e diz: cumpri com as minhas obrigações, está aqui, pastor, o que o senhor me mandou fazer, eu consegui fazer mais um pouquinho. Aí o seu Senhor se alegra de servo bom e fiel. Ei, o teu pastor, ele pode dizer isso contigo? Que você é um servo bom e fiel na congregação, do departamento do círculo de oração. Eu sempre, no longo desses 35 anos, quando vejo uma pessoa: pastor, eu tenho uma vocação, tenho vontade de ser obreiro. Tem. Vem cá, está vendo aquele bairro ali todo? Eu estou lhe dando poder e autoridade. Vá lá e abre uma congregação. Vou lhe dar uma caixa de som, vou lhe dar um microfone, e você vai lá gritar, e depois, quando estiver pronto, tiver 30 crentes dando glória a Deus, aleluia, me chama que eu vou lá participar de um culto contigo. Se é chamado e vocacionado, pode contar que com 30, 40 dias você vai lá e tem para mais de 50 pessoas adorando ao Senhor. Mas tem pessoas que querem ser dirigente de congregações, quer ser um bom auxiliar, mas não produz. Você entrega às vezes um trabalho para ele, e ele, quando assume o trabalho, ele começa a dizer: pastor, o negócio aqui é difícil, pastor, não sei o que eu vou fazer mais, pastor, o negócio não vai para frente. E tem uns que começam a dizer: pastor, eu desconfio que aqui tem uma cabeça de um burro enterrado aqui, pastor, um jumento, que o negócio não vai para frente de jeito nenhum. Ei, sabe qual é o jumento? É a tua falta de oração, é a tua falta de persistência, é a tua falta de comunhão. Está faltando intrepidez, está faltando coragem, está faltando disponibilidade, está faltando garra, está faltando força, porque quando você entra com força e com coragem, Deus te exalta. O mais lindo no dirigente de qualquer que seja o departamento é ele fazer prosperar. Primeira coisa, quando você descobre que uma pessoa tem vocação de chamada, você entrega uma função para ele, uma congregação, um ponto, logo ele chega com o relatório dele e diz: pastor, lá tinha 5 dizimistas, já tem 10. Lá tinha 5 irmãos do ciclo de oração, já tem 20. Pastor, o negócio está crescendo cada dia mais. É uma prova que é um verdadeiro servo e tem a prosperidade de Deus na sua vida. Mas se você não tem isso na sua vida, ei, eu quero lhe convidar para você fazer um olhar introspectivo dentro de você, para ver se tem alguma coisa errada na sua vida. Porque o obreiro que não prospera é porque muitas vezes tem um pecado de Acã escondido dentro dele. Tem uma coisa errada dentro dele. Talvez aquele que enterrou um talento, ele tinha problema não resolvido. Pode observar, irmão. Pastor, nós podemos colocar as mãos em cima de uma pessoa, se não tiver a bênção de Deus. Você pode colocar as mãos, pode colocar os pés, pode colocar o que for, mas ele não prospera se ele tiver alguma coisa não confessada. Há pessoas que não crescem porque têm problemas espirituais não confessados. Querem ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, mas muitas vezes tem alguma coisa escondida dentro de si. E o pecado, a pior coisa que se chama de pecado, e o pecado, é que ele não envelhece, ele não se acaba com o tempo. Pecado só se acaba com perdão, com a confissão e deixando. Para alcançar a misericórdia do Senhor, tem que confessar. Hoje nós temos pessoas que atrapalham a obra de Deus porque não tiveram coragem de confessar os seus pecados. Deus colocou no meu coração para ajudar uma pessoa. Eu estou colocando fato aqui. Diz: Deus, vou ajudar esse homem. Eu vou ajudar.
Irmão, eu trabalhei 2 anos para ajudar esse camarada, e tudo que eu fazia, eu estava querendo, já estava entrando em dificuldade. Orava, tentava e não dava certo. 2 anos tentando ajudar uma pessoa, não dava certo. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero ajudar, mas não dá certo. Aí de madrugada Deus falou comigo, disse, meu filho, tu estás colocando as tuas mãos aonde a minha não está. Eu disse, meu Deus, esse camarada está caído. Está caído. A mão de Deus não está lá e está caído. E eu chamei no particular, tirei da família dele, e meu filho, eu tenho 2 anos que eu estou tentando te ajudar, mas tudo que eu tento fazer por você não dá certo, e quando eu faço você não prospera. Tem um problema na tua vida espiritual. Em nome de Jesus, confessa. E a lágrima começou a cair nos olhos dele. Ele disse, pastor, eu caí há 8 anos atrás, lá em outra cidade, com pessoa X, e eu fiz o meu gutei, nunca contei isso para ninguém. Eu chorei diante de Deus, eu achei que tudo estava resolvido, mas não está, meu filho. Você tem que confessar e deixar. Vamos lá junto à tua esposa agora. E fui na esposa dele, preparei ela primeiro, ela perdoou ele. Ele chorou muito. E depois de 3 meses, eu digo, Senhor, eu quero colocar as mãos sobre este homem. Aí Deus disse, agora pode colocar, porque as minhas mãos estão sobre ele. E hoje é um grande homem de Deus. Deus deu para ele ministério, deu casa, deu esposa abençoada, deu empresa, mas primeiro teve que tirar o anátema. Sabe por que que muitas das vezes obra de Deus atrofia? É quando tem um homem que não tem compromisso com Deus na frente. Ele enterra a obra de Deus. Eu senti daquele talento daquele homem que enterrou. Ele tinha problemas espirituais. E o segredo do crescimento do nosso ministério, de nossa família, está em comunhão com Deus, como disse São João, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas temos que ter comunhão. O servo sem comunhão ele não prospera. Há pessoas muitas vezes que tentam enganar a igreja com línguas estranhas, inventam uma línguas estranhas, inventam um tal de um reteté que não é reteté, é um tereteté, inventa tanto tipo de coisa em nome para chamar a sensibilidade da igreja, para mexer com os irmãos. Mas eu quero dizer para mim e para você, temos que procurar ser servos produtivos, servos fiéis, servos obedientes, porque o Senhor tem compromisso com servos fiéis. O servo negligente e indolente com o chamado de Deus, ele não tem prosperidade, ele é ingrato, ele é um camarada errôneo em seus argumentos, injusto, acusador, autossuficiente, justificar-se com tantas outras coisas, medroso, é mau, egoísta. E são as características do servo que não anda de conformidade com a ordem do seu Senhor. Então, irmãos, que Deus nos livre das situações. E se porventura qualquer um de nós viermos enfrentar qualquer tipo de adversidade, nós temos que ter humildade, irmãos, de confessar e deixar para alcançar a misericórdia de Deus. Eu estou falando isso hoje para você,
Pastor, eu assumi uma igreja, a igreja velha do Acre. A igreja não ia para frente, irmão. Não ia para frente. Meu Deus, como é que uma igreja tem 60 anos e não vai para frente? Não entendo. Os macumbeiros andando na cidade. Os macumbeiros amedrontando os comerciantes. E os pastores se acovardando. Tinha noites que tinham 8, 12 despachos dentro da cidade. E o Senhor falou-me: leva o povo para um grande clamor. Eu levei o povo para um clamor. Depois de uma certa oração, que eu não vou dizer a quantidade, Deus sabe, o Senhor disse assim para mim: chama o povo para um concerto. O Senhor chama o povo para um concerto. Tire 30 dias atendendo as pessoas do teu gabinete e chama para um concerto. Irmãos, o que eu ouvi de confissão de 30 anos, 40 anos, de pessoas caídas dentro da igreja, que nunca tiveram coragem de confessar, uma situação dolorosa. Depois que houve a confissão, houve a cura interior. Pessoas que diziam: eu não confessava, pastor, que medo de perder meu salário. Eu não confessava, que medo de perder minha função. Eu não confessava, que medo de perder meu marido. Pessoas que casaram há mais de 30 anos, casaram caído. E Deus foi limpando a igreja. Depois que Deus foi limpando a igreja, o Senhor disse: agora faça uma campanha contra toda sorte de males que tem nessa cidade. Digo: Senhor, então essa campanha contra macumbeiro e feiticeiro. Se faça. Fizemos essa campanha. E dentro dessa campanha, Jesus salvou 10 macumbeiros. Mais de 500 almas aceitaram a Jesus. Uma das piores macumbeiras aceitou a Jesus, que ninguém tinha coragem de entrar na casa dela, nem policiais. Ela tinha tanta intimidade com o diabo, que ela pegava assim com o dedo dela e fazia assim, ó, a botija de gás, corria, fogão, rodava dentro de casa, geladeira, ela pegava e jogava nos peitos dos policiais, fogões, pá! Ninguém tinha coragem de buscar essa mulher. E hoje ela é dirigente do círculo de oração. Deus, Ele conta comigo e com você para fazer a diferença. Porque Deus nos deu autoridade e poder para resolver problemas. Mas temos que lutar para sermos verdadeiros servos, não covardes, não medrosos, e nunca enterrar os talentos de Deus que Ele entregou nas minhas mãos e nas suas mãos. Que o servo ingrato não adianta. Tem pessoa, pastor, que você faz o que fizer por ele, mas depois ele é ingrato, porque ele é caído. Ele tem problema espiritual, o ingrato. O injusto, ele tem problemas espirituais. O acusador, o autossuficiente. Então eu quero dizer a você: não seja esse servo medroso, mas seja um servo autêntico, trabalhador, e seja um servo fiel, e procure fazer as coisas honestas ao nosso Deus, porque hoje tem muitas pessoas fazendo as coisas erradas. Hoje tem médico que está matando, irmão. Eles matam pacientes porque eles só têm a carteira, mas eles não se aplicaram dentro daquilo que fora formado. Tem muitos médicos matando gente. Tem muito engenheiro preparado, ex-engenheiro, está derrubando um edifício dentro do Grande São Paulo, dentro do estado, de muitos estados aí. São muitos edifícios que estão caindo, sabe por quê?
Porque os engenheiros foram irresponsáveis. Motoristas irresponsáveis. Quantas pessoas não estão matando e não têm responsabilidade? Da mesma forma, queridos e amados irmãos, se nós não procurarmos sermos fiéis, nós vamos matar rebanho também. Se não formos servos fiéis, dedicados na palavra, dedicado no louvor, dedicado na oração. Hoje tem muitas igrejas doentes, igreja do oba-oba, porque tem líderes despreparados, desqualificados, negligentes, que não se prepararam para dirigir o rebanho de Deus. E que Deus nos livre de tais situações, mas que sejamos, como disse Paulo em 2,15 de 2 Timóteo, obreiros aprovados, que não tenhamos de que se envergonhar, mas que possamos manejar bem a palavra da verdade. A Bíblia nos adverte dessas negligências, irmãos. Nós precisamos ter todo cuidado, porque o rebanho do Senhor precisa de alimentação sólidas. Em tudo que o crente faz, ele tem que fazer com a bênção de Deus. Porque lá fora as pessoas do mundo, eles fazem todo tipo de maracutaia, de negligência, de inventa para lá e para cá. Um cidadão, uma certa feita, ele diz que tinha uma igreja, ele mandando das igrejas. Permita-me dizer, esses itinerantes que você muitas vezes ouve, ele começa, ele chega e faz aquela gritaria, um repertório lindo e tal, que leva o povo à loucura, e o grito para lá e para cá. Ele disse que estava assim, disse, vamos ver se essa igreja aqui tem Bíblia ou não. Sabe o que ele disse que fez? Ele fez, meia fedorenta. Aí os irmãos pensaram, só isso que ele falou. Entendeu, irmão? Mas se o crente é preparado, ele sabe ver e proceder, ele tem inteligência, tem sabedoria, ele sabe julgar, ele sabe ver, sabe avaliar, ele não pega qualquer tipo de pó de serra, não. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina, não. Ei, temos que ter o cuidado, a visão de Deus. A negligência impede eu e você tomar posse das bênçãos de Deus se formos negligentes. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes a possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos entregou em vossas mãos? Irmão, a negligência impede nós recebermos as bênçãos de Deus. Deus, Ele quer capacitar, Deus quer fazer coisas maiores em nossas vidas, mas Ele requer a nossa dedicação. 4.1 nós estamos. Mas nós precisamos deixar Deus agir. Nós temos que estar no tempo de Deus. Nós temos que estar dentro das promessas do Senhor, para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Aqui eu acho que deve ter um mecânico. Um carro ele só funciona, porta legalmente, se ele estiver no tempo certo. Ele tem que ser colocado no tempo certo.
Se ele tem bom ejetor, ela não pode ter nem atrapalho, nem engasgo. Por isso que o Senhor vem buscar uma igreja santa, pura, imaculada, sem ruga, sem mancha. É esta igreja que ele vem buscar. E o servo fiel, ele tem que estar dentro dos padrões de vida, para que as coisas de Deus aconteçam em nossas vidas, em nosso ministério. Você quer prosperar? Então, em nome de Jesus, fuja da negligência. O negligente, ele anda junto com a pessoa que é aquele que está desperdiçando. O negligente, ele anda com tudo que não presta. Então nós não podemos deixar que o desperdício altere em nossas vidas, porque se nós formos negligentes, uma série de coisas ruins começa a entrar dentro de nós. Não seja negligente no uso da palavra. Conforme Provérbios capítulo de número 18 e a parte 9, nós temos que ter todo cuidado, meus amados irmãos, porque esse inimigo da negligência tem atrapalhado muito crente. A negligência nos tira da presença de Deus. Foi feita uma pesquisa ultimamente. São poucos crentes que estão orando 30 minutos, irmão, por dia. São poucos crentes que têm culto doméstico em suas casas. São poucos crentes que lêem a Bíblia diariamente. São poucos crentes que já leram a Bíblia toda. Isso tudo entra dentro da desobediência, da negligência. Porque, como eu falava no princípio, que muitas pessoas não conseguem êxito no trabalho, na obra, porque esse espírito, ele é tenebroso, ele atrapalha o reino de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque ele nos cerca, ele luta contra nós, para que nós não tenhamos intimidade com Deus, porque o crente que não ora, ele não tem comunhão com Deus. Quantas pessoas estão negligenciando os seus filhos? Tem filhos, permita-lhes falar agora, filhos de pastores, que já são adolescentes, são jovens, e não é batizado com o Espírito Santo. Tem irmãs que já orou tanto no círculo de oração, tem o seu joelho calejado, mas os seus filhos muitas vezes não é batizado com o Espírito Santo. Olha a grande negligência. Se eu e você não cuidar de nossa casa, de nossa família, que é o maior patrimônio que eu e você temos, é a família. E se nós negligenciarmos com a nossa família, os filhos são herança de Deus. A esposa que Deus nos deu, a Bíblia chama de uma árvore plantada junto de nossa casa, em volta de nossa casa. E aí, os filhos são herança do Senhor. E se nós negligenciarmos com nossos filhos? Foi feito um levantamento dentro de Rio Branco, permita-me dizer, tem muitos filhos de crentes que chegam na penitenciária,
Aí disse: ei, não ore por mim, que minha mãe é de ciclo de oração. Não ore por mim, meu pai é crente. Ore por mim, irmãos. Irmão, isso é doído para mim e para você. Nós temos que tomar o exemplo de Josué. Josué não abriu mão, ele disse: eu e a minha casa, eu e a minha casa. Você pode dizer isso, que você e sua casa sejam o Senhor? Mas para isso, queridos irmãos, nós já acabou. Eu estava aqui, eu olhei assim, só vi 26 ali, mas depois eu olhei e já passou o negócio, né? Irmãos, sua casa, não esqueça da sua casa. Sua casa é o maior patrimônio que você tem, a sua casa. A casa que eu estou dizendo, os filhos, a esposa, a sua descendência. Fique em pé, por favor. Porque a negligência impede a salvação de nossa casa, de nossa família. Mas nós temos que ser diligentes, porque gera honra em nossa família. A diligência, ela é diferente. Ela gera abundância de paz e de comunhão com Deus. Seja diligente. Qualquer negligência que está na sua casa, salve os seus filhos. Salve os seus filhos. Abraça os seus filhos, ame os seus filhos, profetiza na vida dos teus filhos, não abra mão dessa herança. Não abra mão de teus filhos, ame mais a sua família, ame mais os seus filhos. Não deixe que nenhuma normalidade aumente na tua casa, mas mostre que você é um sacerdote, você é um profeta, você é um mordomo fiel, você está sendo diligente, você está sendo prudente, e o nome dele está sendo glorificado através de sua vida. Levante a sua mão. Eu profetizo toda sorte de bênção na tua casa, na tua família, e a partir de hoje que você seja, em nome de Jesus, diligente, prudente, fiel,